Ele ainda é um Deus que faz. Amém? Se você crê, estenda suas mãos para cá. Nós vamos abençoar a vida do Samuel. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor já fez até aqui. Mas nós cremos que o Senhor deixou o melhor para o momento da tua palavra. Nós queremos consagrar a ti nesta hora a vida de Samuel. Nós queremos entregá-lo diante do teu altar. Nós já repreendemos em nome de Jesus toda seta, toda tentativa de Satanás para frustrar os teus planos desta noite. Nós consagramos a vida dele a ti. Tudo que ele venha falar aqui, Deus, não seja dele mesmo, mas seja do teu Espírito Santo. Traga à memória tudo que ele estudou e planejou, mas que em primeiro lugar o teu Espírito Santo o conduza nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que toda a mente aqui, que toda a atenção esteja voltada apenas para a tua palavra. Que cada coração aqui seja aberto para receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Irmãos, abra comigo no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Vamos apenas ler um versículo, que é o versículo 21. Eu me encontro muito alegre de estar nessa noite aqui, nessa igreja PIB Jardim Maravilha. Apenas 17 anos tem a última vez que eu subi nesse altar para ministrar uma palavra, e a palavra foi a parábola do filho pródigo. Isso se passou 17 anos, muitas coisas aconteceram, muitas coisas Deus permitiu que acontecesse em minha vida, e hoje Ele está me dando mais uma oportunidade de vir aqui e falar que Ele ainda faz milagres. Eu estou muito alegre de poder subir nesse altar, muito grato aos nossos irmãos Djalma e Cris, que esteve fazendo o convite, ao nosso pastor amado Neres, nossa irmã Julieta, por estar confiando da gente estar subindo em cima desse altar para poder estar pregando a palavra de Deus. Hoje eu não vim aqui, irmãos, para falar outra coisa a não ser de Deus. Hoje eu vim aqui simplesmente para falar que Deus, Ele ainda faz milagre em nossos meios. O problema é que muitas das vezes nós desacreditamos nisso. Muitas das vezes nós não acreditamos que Deus ainda opera milagres, que Deus ainda é capaz de levantar uma pessoa que está desenganada pela medicina e colocar a vida nele novamente. Muitas das vezes nós duvidamos disso. Então Deus, Ele permitiu que eu passasse por tudo isso, para que não deixasse se apagar a nossa fé, para que a gente não perdesse a fé naquele que nos criou. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 21 apenas. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Somente esse versículo que eu quero deixar. Vou pedir o irmão para colocar as fotos. Essa foto não é uma foto muito característica de estar dentro de uma casa de Deus, né, irmão? Mas vocês vão entender o porquê que ela está aí. Eu ministro essa palavra do filho pródigo já faz algum tempo, e a primeira vez foi com 7 anos de idade em cima desse altar. E quando eu ministrei em cima desse altar a palavra de Deus, a parábola do filho pródigo, eu não imaginava que um dia eu ia vivenciar essa história. Eu não imaginava que um dia eu ia passar por quase tudo que esse jovem passou, exceto que o reconhecimento ali, o arrependimento dele veio numa lamaçal de porcos, e o meu veio no leito de hospital. Mas Deus me deu dentro desse texto 4 tópicos que eu venho levando por onde passo. Que é o primeiro tópico, é o desejo de pecar. O segundo tópico é a consequência do pecado. Pode deixar, não precisa tirar não. O terceiro tópico é o arrependimento do pecado. E o quarto e último tópico é a segunda chance de Deus.
Deus sempre nos dá uma outra chance. Ele foi generoso comigo e me deu mais uma chance para poder novamente estar na presença dele. Eu agarrei ela para nunca mais soltar. Eu agarrei ela para nunca mais desperdiçar essa oportunidade. E quando eu ministrava essa parábola aqui, para mim era apenas uma coisa de criança. Eu não tinha o entendimento que era algo que eu poderia viver, algo que eu poderia passar, porque na época eu nem ler sabia direito. Eu ouvi durante semanas um CD de uma jovem pregando, para me poder gravar tudo que ela falou e chegar aqui e falar a mesma coisa. Era um culto de crianças, a igreja estava lotada, estava cheia, mas eu não imaginava a responsabilidade que estava sobre a minha vida naquele dia. E logo depois, no decorrer da minha adolescência, eu fui começar a viver o que esse jovem vivia. Porque quem conhece essa parábola sabe que esse jovem ele vai chegar para o seu pai e vai pedir para o seu pai tudo o que lhe pertence, porque ele queria ir embora daquela casa. Eu costumo dizer, conjecturar, que aquela casa hoje seria a casa do próprio Deus, porque existe muitos jovens que estão dentro da casa de Deus, mas o pensamento está lá fora, a vontade é estar lá fora, não aqui dentro. Então chega um momento que ele quer ir embora, ele quer conhecer esse mundo aí fora. O desejo de pecar arde dentro da carne dele. A vontade de ir fora e fazer as vontades carnais é muito grande. Então ele, de repente, ele chega para o seu pai e pede tudo que lhe pertence para poder ir embora para uma terra longínqua, aonde ele achava que saía da visão do seu pai. De repente ele saiu sim da visão do seu pai carnal, mas do Pai Celestial ninguém sai. Da visão do Pai Celestial não tem como fugir. Para onde você for, Ele está vendo. E eu costumo dizer que quando eu resolvi chegar para os meus pais e falar que eu não queria mais saber de igreja, que eu não queria mais saber de Deus, que eu não queria mais saber desse negócio de ser evangélico, que eu não queria mais estar dentro da casa de Deus, eu falei para eles: agora chegou a hora de eu seguir a minha vida, chegou a hora de eu fazer o que eu quero, sem ninguém ficar mandando em mim, sem ninguém falar o que eu tenho que fazer. Agora chegou a hora de eu ter a minha vontade. Eu, com apenas 18 anos de idade, meu pai resolveu me presentear no meu aniversário de 18 anos, me dando um carro. Eu tinha um bom trabalho, na época também tinha uma moto e uma casa própria. Era tudo que eu precisava para poder cumprir essa minha vontade. Era tudo que eu precisava para poder sair aí afora e fazer a vontade da carne. Era tudo que eu precisava, eu não precisava mais de nada. Estava com dinheiro no bolso, estava de moto e carro, casa própria. Resolvi fazer como esse jovem, aluguei a minha casa e fui alugar uma outra casa longe dos meus pais, para poder fugir da visão dele, para que eles não pudessem ver tudo o que eu estava fazendo aí nesse mundo afora, como esse jovem fez. Só que um belo dia, pode passar a foto, eu comecei a me aprofundar nesses desejos da carne. Eu comecei a fazer mais do que era para poder ter feito. Aliás, não era para mim ter feito nada, mas eu saí para esse mundo afora e o desejo de pecar cada vez aumentava dentro da minha vida. A vontade de pecar cada vez aumentava. Tudo que eu queria era fazer o que não agradava a Deus. Tudo que eu queria era trocar a igreja por uma casa de show, era trocar um refrigerante por um copo de cerveja. Tudo que eu queria era fazer o que agradava ao inimigo e desagradava ao nosso Pai. Mas aí chegou um momento que eu em casa, muitos me evangelizavam e eu dizia para parar com isso, que nada ia adiantar, porque eu era conhecedor da palavra, e se ficasse me evangelizando, eu não ia voltar para a igreja. Se ficasse falando de Jesus, para mim nada ia adiantar, não era isso que ia me fazer voltar para a igreja. Um belo dia eu falei assim para aquele que estava me evangelizando: olha, eu só volto para a igreja se um dia eu tiver um encontro tete a tete com Deus. O negócio agora é entre eu e Ele. Se Ele quer que eu volte, Ele que vem se encontrar comigo. Aí você vai dizer para mim assim: Samuel, peraí, o que você está querendo dizer? Que o Deus o qual nós servimos é um Deus monstro? É um Deus que faz um mal às pessoas? O que eu estou querendo dizer é que o Deus que nós servimos é um Deus justo, e um Deus que não desiste de você por nada, um Deus que não te abandona por nada,
Um Deus que está pronto para abrir os braços e falar: eu estou aqui de braços abertos, te esperando para você voltar à casa do Pai. E ali quando eu falei isso, eu cheguei para o meu filho e falei assim: filho, vamos cantar uma música para poder mandar para sua mãe. Sua mãe está trabalhando, vamos gravar aqui um áudio e vamos mandar para ela. Interessante, porque na minha casa se escutava tudo que não agradava a Deus. Na minha casa louvor não tinha mais. Louvor não se escutava mais, CD evangélico não tinha mais. Até o momento que eu apertei o botão do WhatsApp, meu filho olhou para mim e cantou a música do Marquinhos Gomes. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Eu falei: de onde esse menino está tirando essa música? De onde que esse menino escutou esse louvor? Porque aqui em casa não se escuta mais. Parece que eu já estava vendo Deus falando assim: meu filho, tem uma coisa muito grande que vai acontecer, mas eu preciso dizer para você que na proa do seu barco eu vou estar e eu não desisto de você. Pode ficar tranquilo, vente o que ventar, eu estou com você. Daquele momento em diante eu comecei a passar mal. De uma hora para outra, assim eu estava normal, de uma hora para outra eu comecei a passar mal. Minha esposa estava grávida de 8 meses. Tem 17 anos que eu não venho aqui, né, irmão? A última vez, né? Hoje eu sou casado, tenho 4 anos de casado, graças a Deus, e tenho 4 filhos, irmão. Tenho apenas 24 anos. Crescer e multiplicar, aleluia. Então eu cheguei, comecei a passar mal, minha esposa grávida, eu ia no banheiro, começava a vomitar. E eu começava a sentir dores na perna, dores no braço, que não sabia de onde vinha. Eu não sabia de onde estava vindo essas dores. E eu começava a gritar de dores. Se alguém encostasse em mim, eu gritava. Meu pai chegou e ia até o local e ele achou que eu estava ali bêbado, que era excesso de bebida e não era nenhum problema de enfermidade. E falou: não, daqui a pouco passa, quando passar o efeito vai passar. E assim eu continuei passando mal, até que eu fui no banheiro com muita vontade de vomitar. E eu caí no banheiro porque perdi todos os movimentos. Naquele momento eu parei de falar, meus braços já não se mexiam mais, minhas pernas já não se mexiam mais. Minha esposa, ela estava ali grávida, 8 meses, ela me pegou, me arrastou para a cama, me colocou na cama. E quando eu começava a vomitar em cima de mim mesmo, eu não era capaz, irmão, de me limpar, de me trocar, de trocar minha roupa, ou até mesmo de desviar o meu rosto para não vomitar em cima de mim. Ela tinha que me limpar, trocar as roupas de cama, trocar a minha roupa. Eu estava verdadeiramente como aquele jovem, naquele lamaçal dos porcos, comendo as bolotas que os porcos deixavam, que sobrava dos porcos. Eu costumo dizer que se ele comia as bolotas, o porco ele já come resto. Aquele jovem se encontrava numa situação tão complicada que ele comia resto dos restos. E a minha situação não era diferente, eu estava vomitando em cima de mim mesmo, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Os meus olhos estavam abertos, porém eu não estava falando, eu não estava ouvindo, eu não estava andando de uma hora para outra. Pode passar a foto. Aí minha mãe resolveu. Quando minha mãe recebeu a notícia e foi até minha casa, ela chegou lá. Eu acredito que muitos conhecem os meus pais, pastor Roberto e missionária Vanusa. Foram daqui durante anos e anos. E quando a minha mãe chegou no local, que ela me viu, ela viu a situação, ela falou: não, a situação do meu filho é muito séria. Nós precisamos levar o meu filho para o hospital. Me levaram para o Rocha Faria. Chegando no Rocha Faria, os médicos falaram que eu estava louco. Eu simplesmente, irmão, eu tinha minha vida ativa, eu jogava meu futebol, eu fazia tudo que uma pessoa normal podia fazer. E de repente todos os movimentos da minha perna paralisa. De repente eu paro de falar, paro de andar, paro de me mexer e fico totalmente paralisado. O meu cérebro continuava funcionando e eu queria me movimentar e não conseguia. E os médicos falaram que eu estava louco porque eu estava ali tentando me agitar e não conseguia. E os médicos falaram: não, dá diazepam para ele que daqui a pouco passa. E minha mãe falou: não, eu quero tirar o meu filho daqui. Eu vou tirar meu filho daqui porque ele não tem condições de ficar aqui. E os médicos falaram: se a senhora assinar um termo de responsabilidade, a senhora pode levar.
E ali minha mãe assinou o termo e me levou para casa. No outro dia eu fui conduzido para outro hospital, o Hospital Pedro II de Santa Cruz. E foi onde tudo aconteceu, que vai vir aqui essa foto, qual eu costumo nomear ela como a consequência do pecado. E tudo aconteceu ali, que eu fui direcionado diretamente para uma sala amarela. A situação era tão grave, eu pouco sei, irmão. Eu conto muita coisa que a minha família me contou, amigos que acompanharam me contou, mas eu mesmo não lembro de nada. Eu mesmo não lembro, eu estava desacordado. Mas eu sei que o pastor dessa igreja me ajudou muito, eu sei que o pastor dessa igreja esteve presente lá. Eu sei que ele foi um homem muito solidário a essa situação, porque pessoas me contam. E graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade de rodar essas igrejas, o qual pessoas teve importância. Eu sei que não só o pastor, como pessoas daqui tiveram ali um acesso e tiveram uma importância nesse testemunho. E quando eu estava naquela sala amarela, ninguém podia estar comigo ali. Ninguém conseguia, todo mundo que chegava, olhava para a minha situação, não aguentava ver. Todo mundo que olhava para a minha situação não aguentava ficar perto. Minha mãe entrou, olhou e falou: não, eu não tenho condições de passar a noite com ele. Meu irmão entrou e falou: não, eu não vou ficar aqui. Meu pai falou: não, eu nem lá quero ir. Ninguém conseguia chegar perto, até que a minha irmã, ela vai chegar e vai falar assim: não, eu vou ficar com meu irmão. Eu vou ficar aqui. A situação era tão séria que eu urinava em cima de mim mesmo, porque não tinha condições, irmão. Eu não me mexia, estava usando fralda. Sabe aonde é que acaba a nossa valentia? É quando nós vemos que não somos nada sem o Senhor. É quando nós percebemos que só Deus é o Senhor. Que eu tentava dar uma de valente, eu tentava chegar para os meus pais, encarar os meus pais. Eu chegava aí no meu pai e falar para ele: não, se você é homem, então me encara. Eu tinha desse mau costume. Mas eu perdi toda a minha valentia no leito de hospital. Eu perdi toda a minha valentia quando eu vi que eu não era ninguém. Quando eu precisava de pessoas para me limpar. Quando eu precisava de pessoas para cuidar de mim. Foi onde eu perdi toda a minha valentia. Eu vi que não tinha jeito. E ali minha irmã resolveu ficar comigo. A situação foi piorando. E quando eles falaram: olha, vamos ter que levar logo ele para uma sala vermelha, porque não vai ter como, se ele ficar aqui ele vai morrer. Eu fui conduzido para uma sala vermelha, e nessa sala vermelha, eu comecei a ter convulsões. Eu comecei a ter convulsões aonde os médicos falaram: olha, se não induzir o coma, ele morre. Se não induzir o coma, ele não vai resistir e vai morrer. O problema é que não tinha vaga no CTI. O problema é que o CTI estava cheio. E foi onde o pastor entrou em cena, o pastor dessa igreja. Eu fiquei sabendo disso essa semana, eu não sabia. E o pastor: não estou aqui, irmãos, exaltando o homem, não. A Bíblia nos ensina a dar honra a quem tem honra. A exaltação, a glória é toda de Deus. Eu estou falando porque aconteceu. E ele arrumou ali uma enfermeira onde era amiga, não sei se é membro daqui, mas ela foi onde facilitou tudo. Ela conseguiu uma vaga no CTI. E eu fui induzida ao coma. Pode passar a foto? Eu fui induzida ao coma. E a situação começou a se agravar porque os médicos falaram: olha, acabou, hein? Dali ele não sai. Pode começar a se preparar para poder fazer o velório, porque dali é morte. Dali é enterro. Dali é velório. A família já precisa ficar preparada para que não venha a ser um baque muito grande. A família precisa já estar estruturada para quando isso vier a acontecer. E minha mãe falando: não, eu não criei meu filho para isso, para ver meu filho partindo dessa maneira. As promessas que Deus fez na vida do meu filho não foi essa. As promessas que Deus fez na vida do meu filho ainda não se cumpriram. Deus, eu não aceito isso. Minha mãe subia ao monte, levava minha foto para o monte para poder orar. Ela clamava a Deus e falava: Senhor, eu não aceito que isso aconteça. Eu não aceito ver o meu filho partir dessa maneira. E parece que eu vejo Deus falando: fica tranquila, porque eu estou no controle de tudo. Fica tranquila, porque na hora certa eu vou agir.
Na hora certa eu vou mudar o quadro dessa situação e vou mostrar para todos que ainda duvida que eu faço milagre. E eu ali fui passando o tempo em como as igrejas começaram a orar, as igrejas começaram a clamar pela minha vida. Muitas pessoas já duvidando, será que é possível? Será que tem condições dele sair dessa? Meu telefone estava com a minha esposa, os amigos ali procurando notícia nos grupos, minha esposa acompanhando tudo, todo mundo tentando esconder as coisas dela, só que ela estava acompanhando tudo pelo grupo do meu telefone. Amigos que eu jogava bola junto, são daqui desse ministério, e eles ali a todo momento, preocupados, todo momento, pedindo a Deus que eu saísse dessa. É por isso que eu gosto de falar, irmãos, que é bom a gente fazer amigos, porque nessas horas você não está sozinho, nessas horas você não vai estar sozinho, os verdadeiros vai estar do teu lado. E a situação já estava muito agravada, e muitas pessoas duvidando, e muitas pessoas crendo que Deus podia fazer um milagre. Até o momento, irmão, que meu pai chegou, minha mãe chegou, que é essa foto. Minha mãe agora ela coloca a mão ali no meu peito, tem um vídeo. Depois, se vocês quiserem no Facebook, Samuel Milagre de Deus, tem alguns detalhes lá mais detalhado. E minha mãe chegou, ela colocou a mão aí no meu coração, no meu peito, e ela colocou um áudio do meu filho cantando, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Infelizmente, irmão, na hora do vídeo não foi o momento que eu me mexi, mas logo depois eu abri os meus olhos e mexi os pés. Eu continuei em coma, mas Deus já estava mostrando que Ele estava no controle. Deus estava me mostrando que Ele estava no controle da situação, que na hora certa Ele ia agir. Meu pai logo depois, ele vai colocar a mão no meu coração, vai começar a chorar, irmão. Quem aqui tem filho? Agora se coloca no lugar dos meus pais. Dói, não dói? Meu pai chorou muito. Meu pai chorou muito e falando, meu filho, não me abandona. Eu preciso de você. Se você ir embora, o que vai ser de mim? Lembra que a gente um dia ia congregar junto? Lembra que a gente um dia ia fazer a obra do Senhor junto? Meu filho, não vai embora, não me abandona. Eu não posso ficar sem você. O médico estava do lado, tinha acabado de pedir 15 mil reais em remédio. A vacina que eu tinha que tomar não tinha no hospital. Os médicos suporam que eu estava com síndrome da Guillain-Barré. Não tenho laudo, irmão, só foto. O hospital não comprovou nada. O hospital simplesmente falou que pode ser a síndrome da Guillain-Barré, pelos sintomas. E o médico tinha pedido 15 mil reais, que eram 5 doses de uma vacina que eu tinha que tomar. Eu ainda não havia tomado nenhum. O médico do lado do meu pai, quando meu pai fazia esse apelo, eu novamente abri os meus olhos, novamente eu mexi os meus pés. O médico entrou em desespero e falou, você quer que eu perca meu emprego? Eu acabei de pedir 15 mil reais em remédio para o teu filho. Como é que ele se mexe antes mesmo de tomar uma dose? E meu pai, não, porque o Deus que eu sirvo faz milagre. O Deus que eu sirvo faz milagre. Eu continuei em coma, porque o processo de Deus era entre eu e ele. Eu pedi um encontro com ele, eu não pedi testemunha. Eu pedi um encontro com o próprio Deus. E Deus reservou esse encontro. Foi no leito? Foi. Quem procurou? Eu. Foi Deus que me jogou lá. Foi. Eu procurei isso. Eu caminhei para que isso acontecesse. Eu caminhei para que as coisas viessem a acontecer na minha vida dessa maneira. Muitas pessoas perguntam se eu fiquei de alguma maneira irado com o que aconteceu. Eu sou eternamente grato pelo que aconteceu. Mas espera aí, você é grato por ter parado num leito de hospital? Sou grato.
por ter parado no leito de hospital. Porque foi esse leito de hospital fez que eu entendesse que eu nasci para adorar, que eu nasci para servir um Deus vivo. E se foi dessa forma, a única forma que eu voltei para a casa do Pai, eu agradeço. Não, eu não estou dizendo que com você vai ser assim, não precisa. Comigo foi assim, mas não precisa ser assim com você. Pode ser bem mais simples, pode ser bem mais fácil. E eu ali, logo depois que eles saíram, foram para casa, os médicos já falando, morreu. Pode preparar o velório, acabou. Pode se preparar para receber a notícia ruim. Já não tinha mais ninguém comigo no hospital. Mas aí um belo dia Deus resolveu chegar no meu ouvido e falar: acorda, meu filho, chegou o momento de eu agir. Chegou o momento de eu fazer agora a minha vontade. Eu estava todo entubado, pode passar a foto. Eu estava todo entubado. Eu tinha uma profunda no pescoço, qual eu quando acordei saí arrancando tudo. Eu arranquei todos os tubos, eu arranquei a profunda que tinha no pescoço. Eu andei em meio ao pátio do CTI, as enfermeiras ficaram doidas. Como é que isso pode acontecer? Como é que você está aqui? Você entrou aqui sem falar, você entrou aqui sem andar, você teve que ser induzido ao coma, senão ia morrer. Como é que você me acorda arrancando tudo, andando no CTI? O que aconteceu? E elas resolveram ali me dopar mais uma vez e me colocar para dormir. Elas não acreditaram no milagre de Deus. Mas no outro dia Deus resolveu me acordar de novo. Eu levantei de novo e passeei em meio pátio. E quando elas resolveram novamente me amarrar, porque elas não estavam conseguindo aceitar isso. Quando elas resolveram novamente me amarrar, desceu um médico e falou: não vai amarrar ninguém. Ele está de alta do CTI. Esse menino já foi curado, por que vai dopar ele de novo? Ele vai subir hoje para a enfermaria, porque as coisas já aconteceu, ele não morreu, ele viveu. Aí essa enfermeira amiga, pode passar a foto, ela vai tirar essa foto. Ela vai chegar e vai perguntar: você me conhece? Eu olhei, eu falei assim: não. Mas quando ela falou do seu esposo, eu falei: sim, conheço, eu lembro de você. Aí ela falou que assim: então, eu estava do teu lado a todo momento, eu estava aqui dando toda assistência. Agora faz uma pose para mim que eu preciso avisar a sua família que você está vivo. Ela tirou essa foto, ela enviou para minha irmã recebeu essa foto. E quando minha irmã recebeu ali a mensagem dessa enfermeira, ela falou assim: meu Deus, o meu irmão morreu. O meu irmão faleceu. Por que ela está vindo falar comigo agora? Morreu. Mas ela resolveu abrir o WhatsApp. E quando ela abriu, ela deu de cara com essa foto. Minha irmã saiu, desceu a casa dela correndo, gritando no meio da rua. Uma felicidade que não cabia dentro dela. Chegou até os meus pais. E meus pais falaram assim: morreu. Acabou. O que houve, Rosa? Ele morreu? E minha irmã vai falar assim: não. Ele ressuscitou. Ele não morreu, ele ressuscitou. Aí o nosso Deus, ele falou assim: filho, estava todo mundo preparado em fazer o velório. Eu resolvi mudar para um culto em ação de graça. Acabou o choro, agora choro é só de alegria. É de agradecimento e gratidão. E quando eu levantei, quando eu estava, depois dessa foto que eu fiquei sozinho novamente, foi quando eu tive um encontro com Deus. E você sabe o que Deus trouxe à minha memória? Que com 7 anos de idade eu estava em cima desse altar pregando a parábola do filho pródigo. Ele falou para mim: você lembra que isso aconteceu? Você lembra que você estava lá pregando sobre um jovem que saiu da presença dos olhos do Pai, fez tudo o que podia fazer, pecou tudo que tinha que pecar, mas chegou um momento que o calo apertou na vida dele, e ele percebeu que na casa do Pai ele tinha uma vida de abundância, ele tinha uma vida feliz, e ele cai em si e volta para a casa do seu pai. Você lembra disso, meu filho? Eu falei: eu lembro, Deus. Ele falou: é isso que aconteceu contigo. Mas eu vou dar um basta hoje nessa situação. Eu vou dar um basta hoje nessa vida que você vivia. Agora você vai fazer a minha vontade. Ali eu reatei a aliança com Deus.
eu reatei aliança em um leito de hospital. E logo depois eu subi para a enfermaria, aonde a médica fez os exames. E esses exames, ela contestou. Não saiu. Obrigado. Que eu estava ainda com alguns problemas e não podia ser liberado. Mas é interessante que logo depois entrou um homem, um senhor chorando, com muita dor na barriga. E depois que essa médica saiu, eu fui orar pela vida desse homem. Esse homem, a dor, aqueles gritos que ele gritava, já não gritava mais. E logo depois eu apresentei Jesus para esse homem. E esse homem aceitou Jesus naquele leito de hospital. No outro dia, a médica repetiu o exame. E o exame deu tudo ok. E eu fui liberado para casa. Pode passar a foto? Essa foi a enfermeira que me amarrou, me dopou de novo. Pode passar a foto? Essa foi na enfermaria, fiz meu pai usar a camisa do meu time. Pode passar? Essa foto, irmão, foi numa quinta-feira. Eu saí do hospital na quarta. Na quinta eu estava em cima do altar pregando. Aí talvez vocês vão dizer, mas não deveria ter repouso? Repousei durante muito tempo fora da presença de Deus. Descansei muito tempo quando eu estava fora da presença de Deus. Não há mais tempo de descansar, não há mais tempo de brincar. Chegou o tempo de servir a Deus como tem que servir. Chegou o tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Pode passar a foto? E eu resolvi trocar uma lata de cerveja pela palavra de Deus. A primeira foto se iniciou eu com um copo de cerveja e uma lata de cerveja. A última foto se encerra eu. Vai estar sendo entoado um louvor agora. Um louvor o qual mexe muito comigo, o qual tem muito a ver